Mais uma vez a graça e a paz. Amém? Antes de eu iniciar, está conosco o seu irmão Ademir. Irmão Ademir, irmão da Selma. Você veio de São Paulo? Isso, veio visitar a irmã, né? Muito bem. Então, seja bem-vindo na casa do Pai. Você já conhece muito bem que aonde você estiver, aonde nós estivermos falando da graça de Deus, o povo é um só. Obrigado pela sua presença. Amados, o texto já está no mural. É Marcos, capítulo 4. Vamos fazer a leitura do versículo 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? O Santíssimo Deus, Deus de maravilha e de bondade, nesse momento em que nós acabamos de ler a Tua palavra, nos colocamos, ó Pai, à Tua disposição. Teus servos, ó Pai, estão, ó Pai, aguardando aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós desde já te agradecemos por Tua bondade, por Tua fidelidade, por Tua misericórdia. Amém. Evangelho de Marcos. O evangelista Marcos é considerado pelos estudiosos como o primeiro escritor dos evangelhos. Se você tiver a oportunidade de ler qualquer comentário bíblico do Novo Testamento, você vai ver essa informação, que o evangelho de Marcos é considerado o primeiro evangelho. E também os estudiosos dizem que tanto o evangelho de Lucas quanto o evangelho de Mateus fizeram uso do evangelho de Marcos como sua base. E o que nós temos de particularidade no evangelho de Marcos? O evangelho de Marcos, ele é um evangelho extremamente dinâmico. Marcos mostra Jesus quase que o tempo todo Jesus realizando as suas obras, mostra Jesus em atividade. Presume-se, também dizem os historiadores, que Marcos tenha escrito o seu evangelho para os romanos. Se isto for verdadeiro, baseado na linguagem de Marcos, entende que Marcos tenha escrito aos romanos porque os romanos eram extremamente ágeis e ativos. E Marcos, no seu evangelho, mostrando que Jesus, aquele que ele seguia, era também e foi, durante o período que estava na terra, extremamente rápido, ágil, Jesus o tempo todo em atividade. Então, dentro dessa linguagem do autor, você vai encontrar esse texto diferente dos outros que nós encontramos, com mais detalhes. Marcos não é tão detalhista como é o caso de Lucas. E Marcos não está preocupado em mostrar, em colocar no seu evangelho os profetas, nem tampouco as profecias falando a respeito do Messias. Marcos mostra Jesus servo. Essa é a linguagem de Marcos, mostra Jesus servindo a comunidade, Jesus servindo ao Pai em tempo integral. E esta é a beleza dos evangelhos que nós temos na nossa Bíblia. Nós temos Mateus tratando e falando de Jesus, mostrando Jesus como o Messias prometido. Você tem Lucas mostrando Jesus como o Filho do homem. Você tem Marcos mostrando Jesus como o servo fiel.
e você tem o Evangelho de João mostrando Jesus, o Deus encarnado. E cada um dos evangelhos, na sua particularidade, são extraordinários. E esses evangelhos que atravessaram séculos, fazem com que nós, no século 21, possamos desfrutar da maravilhosa graça, que é saber dos feitos, das ações, daquilo que Jesus veio fazer nesse mundo. E esse texto, ele traz para nós uma ação, onde Jesus estava com seus discípulos, e ele diz aos discípulos: atravessemos para o outro lado do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. E assim Jesus determina que os seus discípulos atravessassem, e o texto nos diz que não eram apenas os barcos dos discípulos, mas existiam vários barquinhos ali que acompanharam aquela travessia. E Jesus estava tão exausto por ter ficado o dia todo ali ensinando, Jesus adormeceu. O texto nos diz que sobre uma almofada Jesus estava na polpa do barco e adormeceu. Dá para nós imaginarmos o nosso Senhor com tamanho estafa e cansaço, que o texto nos diz que o vento assoprava, as ondas se levantavam, estava entrando água no barco e Jesus adormecido. Imagine o cansaço, aquilo tudo que Jesus havia passado o dia, era tamanho o cansaço do nosso grande mestre, que nem talvez recebendo respingos no rosto, nem o balanço das águas estava acordando Jesus. E o texto nos diz que os discípulos ficaram apavorados e resolveram acordar Jesus, mas chamaram Jesus de uma forma que Jesus se levanta, provavelmente de um sono profundo, por causa do seu cansaço, e os discípulos dão uma bronca em Jesus, e dizem: mestre, o Senhor não se importa que nós estamos perecendo? E Jesus, provavelmente, presumindo eu, porque quando alguém está descansando e uma pessoa acorda de uma forma abrupta, a pessoa levanta um pouco atordoada. E às vezes, quando alguém faz isso conosco, nós ficamos bravos. Eu não sei vocês, mas geralmente acontece. Eu posso até relatar isso para vocês, porque a minha vida profissional foi trabalhando à noite, e quando nós dividíamos o horário no plantão, e chegava algum paciente, ou uma pessoa da recepção ia lá nos chamar, porque nós tínhamos um dormitório para descansar enquanto não tinha paciente. E existia uma colega nossa de trabalho da recepção, que era uma pessoa muito delicada. Ela abria a porta e já assustava todo mundo. E só com abrir da porta a gente já pulava da cama, e quando ela chamava, então piorou. E a gente já descia, no caso, eu que dormia numa beliche na parte de cima, já descia com o coração na boca. Então vocês imaginem a minha fisionomia, agradável, na madrugada sendo despertado. Lembrando a vocês que Jesus estava na terra como homem. Jesus estava aqui vivendo como nós estamos vivendo, passando as mesmas situações, sentindo as mesmas coisas. Então eu estou presumindo que Jesus também deve ter ficado bravo, porque ele estava dormindo profundamente, entendendo que Jesus havia determinado para eles: atravessemos para o outro lado. Então havia uma determinação, houve uma determinação, mas no meio da travessia houve uma mudança, houve uma agitação, e por causa disso os discípulos acordaram Jesus, e ainda deram uma dura no Jesus, falando: mestre, o Senhor não se preocupa, o Senhor não está nem aí que nós estamos perecendo. E aí Jesus, depois que acalma o mar, diz: mar, acalma-te, vento, sossega. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: como vocês são fracos, Como vocês não têm fé suficiente? Dá para imaginar a situação? Eu imagino, Eu imagino, e também creio que vocês estão imaginando a situação. Eu não queria nem estar naquele barco naquele momento. Depois de uma bronca dessa, Jesus diz para eles: por que sois assim tão tímidos? Não tendes fé? E aí, nós estamos com esse versículo. O versículo 40. Então disse-lhe: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então, esse é o pano de fundo dessa passagem. Uma situação inusitada.
Inusitada para quem? Se aqueles homens eram pescadores, estavam habituados àquela travessia, aquela região era uma região onde os ventos fortes vinham e levantavam ondas. Eles não estavam no mar, eles estavam no lago. Diferente do que acontece no mar, que levantam-se ondas muito grandes, eles estavam no lago. E por causa da configuração daquele lago, que existiam montanhas nos dois lados, então o vento soprava como se fosse por um canal, e em determinados momentos aquilo se levantava aquela agitação, mas não era algo que fosse surpresa. Não era uma surpresa para aqueles homens as águas se agitarem, nem os ventos se agitarem. Eles estavam habituados. Mas o que aconteceu naquele exato momento que fez com que aqueles homens talvez esquecessem até que eram pescadores? O que fez com que houvesse temor no coração deles, que eles se preocuparam em acordar Jesus que estava adormecido? O que mudou na história daqueles homens que trouxe toda aquela agitação? Então esse é o nosso enredo. Nesse episódio nós temos medo. O medo dos discípulos. Eles ficaram apavorados. Eles temeram por sua vida. Agora é interessante, irmãos, aqueles discípulos estavam com Jesus no barco. Mas o texto nos diz que vários barquinhos estavam acompanhando a Jesus. Mas somente o barco em que os discípulos estavam é o barco que Jesus estava. Nos outros barcos, Jesus não estava com eles. Eles estavam sós. E a situação desses outros barcos? Se quem estava com Jesus no barco se apavorou, imagine aqueles que não tinham Jesus no barco, então. Essa situação toda, Marcos descreve para mostrar aos seus leitores que esse Jesus que ele estava falando, esse Jesus que Marcos estava descrevendo aos seus leitores, era um homem mostrando a natureza de Jesus, mostrando a perseverança de Jesus, e principalmente aqui nesse texto você tem um ser, aqui na terra, com poder para dominar as forças da natureza. Uma pessoa como Jesus, que além de dominar as forças da natureza, tinha um equilíbrio extraordinário. Um homem que estava vivenciando situações como aquela que eu descrevi para vocês, sendo acordado de uma forma brusca, estando ali no meio daquele lago, agitação, e chamam Jesus, Jesus abre os olhos, olha para a situação e, pleno da sua condição, cônscio, ou seja, consciente plenamente de quem ele era, Jesus não entrou na mesma paranoia ou no mesmo processo emocional que os discípulos estavam. É quase comum, amados irmãos, para nós, seres humanos, se você está em algum lugar, tranquilamente, sentado, e de repente passa alguém por você gritando, corre, 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 você que estava tranquilo, não está sabendo de nada, mas a pessoa vem pelas suas costas e passa por você correndo, desesperado, olhando para trás. Qual de nós vai ficar sentado para esperar ver o que está acontecendo? Dificilmente, né? Mesmo que você não saiba o que é, mas você percebe aquela pessoa passando por você, olhando para trás apavorada, você vai ficar lá esperando, vai olhar lentamente para trás para ver o que é? Não. Depois que você já tiver corrido bastante, é que você vai olhar para trás para ver do que se trata. Porque a primeira coisa que acontece conosco é o senso. Nós temos um senso que nos faz proteger a vida. Então, mesmo que você não saiba do que se trata, mas você tem a percepção de que a sua vida está em risco, primeira coisa que você vai fazer é correr, depois você vai olhar para saber do que se trata. Mas Jesus, sendo homem, sendo acordado de uma forma brusca, estando em um lugar que não era o lugar habitual, ele se levanta e tem consciência do momento, não entra naquela agitação, fica cônscio da sua situação, tem equilíbrio emocional para tratar da situação. O equilíbrio emocional
do qual todos nós precisamos. A Bíblia, ela é bem clara em relação aos dons que são distribuídos para a igreja. E um desses dons é o dom que nós precisamos ter equilíbrio, sermos pessoas controladas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que tenham consciência da sua posição aqui na terra, que saibam enfrentar as situações e as adversidades da vida com equilíbrio, porque nós estamos recebendo algo que o mundo naturalmente não tem, mas aqueles que estão investidos da graça do Senhor Jesus, aqueles que estão investidos da presença própria de Jesus, porque a partir do momento em que nós fomos recebidos por Ele, Ele diz que faz morada em nós, e se Jesus está em mim como está em você, nós deveríamos ser pessoas mais controladas, pessoas mais equilibradas. E é isso que a palavra vem trazendo para o nosso coração, e eu destaquei para nós nessa noite. Os discípulos não souberam lidar com a situação. Eram pessoas que estavam habituadas a verem Jesus fazer milagres. Não foi a primeira vez que Jesus fez coisas extraordinárias. Jesus já havia transformado água em vinho. Jesus já havia curado cegos, mancos, aleijados. Aqueles homens já tinham estado com o Senhor Jesus, provavelmente já deveriam ter visto Jesus ressuscitar os mortos, já deveriam ter experiências com Jesus, experiência suficiente para entender e compreender que a graça do Senhor estava envolvendo a vida deles e fazendo diferença. Eles não eram mais os mesmos, não deveriam agir como agiam antes. E é isso que o Senhor Jesus espera de mim e de você. Entendendo que Jesus está conosco, entendendo que na vida as adversidades fazem parte da vida. As circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, todas elas fazem parte da nossa vida. E a situação com que aqueles discípulos passaram, fez com que Jesus chamasse a atenção deles. A falta de fé, foi isso que Jesus disse. Porque sois tão tímidos? Porque vocês não têm fé? Jesus não viu fé suficiente naqueles homens. Jesus não viu fé no coração e na mente deles. Eles estavam e ficaram desesperados. Esse tratar do Espírito Santo conosco, com a sua igreja, tem feito diferença em muitos lugares do mundo. Em várias partes e vários períodos da história da igreja, até mesmo nos dias atuais. Muitos homens e mulheres de Deus que moram em países onde o evangelho não é permitido. São pessoas que as suas casas são invadidas. São pessoas que as famílias são deslocadas, onde filhos são separados dos pais por causa do evangelho, onde muita coisa tem acontecido fora da nossa vista. E mesmo assim, quando nós lemos esse testemunho de muitos desses homens e mulheres que passaram por essa situação, o que a gente percebe que são pessoas que, por causa dessa transformação que o Senhor Jesus causa na vida deles, são pessoas que testemunham, talvez até mesmo massacres, testemunham atrocidades, mas são pessoas que ainda estão seguras de si, são pessoas que confiam plenamente na palavra de Deus. E às vezes nós, vivendo num país com liberdade de expressão, vivendo distante de perseguição religiosa, não sendo contestados, não sendo desafiados, às vezes não demonstramos a fé suficiente. E o que o Senhor quer que a sua igreja, que nós sejamos, que nós tenhamos fé suficiente para proclamarmos o nome de Jesus. Porque onde o servo de Deus não tem essa base, muitos não abrem a sua boca quando poderiam falar do amor de Cristo. Não têm coragem, não se desafiam, não se colocam em situação que poderiam até talvez passar um constrangimento, mas nem fazem isso porque temem. Tem medo do vizinho, tem medo dos parentes, às vezes tem medo da reação das pessoas. E o que o Senhor Jesus desejava que acontecesse na vida daqueles homens?
que eles não fossem tão tímidos assim, que provavelmente o que Jesus desejava é que eles também tivessem tido a mesma reação que o Senhor Jesus teve, a reação de elevar a sua voz e falar: calma-te, mar, para, vento. Essa situação de vivenciar uma experiência com Cristo é algo que tem feito mudança na vida de milhões de pessoas. E é o que o Espírito Santo deseja que aconteça na minha e na tua vida, que nós tenhamos experiência com Jesus, que venhamos a sair, irmãos, do senso comum, da apatia, da timidez, que venhamos a desafiar mesmo as situações, a desafiar as circunstâncias e ter prova de que Jesus é na nossa vida. Não só apenas de ouvir falar, mas você está cônscio de que Jesus atua em você. E Jesus é o nosso socorro. Mas parece que isso só acontece na vida dos outros. Parece que coisas e situações extraordinárias só acontecem com outras pessoas, não acontecem conosco. Mas Ele é o mesmo, irmãos. O que faz com que nós tenhamos essa mudança são experiências. Se nós não tivermos experiências com o Senhor, a nossa fé não vai amadurecer. E para que eu e você tenhamos experiências, precisamos ser desafiados. Precisamos demonstrar que nós não somos tão tímidos assim, de que nós temos condições e coragem de enfrentar situações adversas, que nós temos coragem de ajudar pessoas que estão passando por situações de desespero, que você possa entrar na brecha, numa luta, mesmo que ela não seja sua, mas você pode encarar para o bem de outra pessoa. Por causa, irmãos, da vida de muitos homens e mulheres de fé, o Evangelho tem sido proclamado. Por causa de pessoas que não olham tanto para a sua vida, mas olham plenamente para Cristo, tem levado o Evangelho a muitos lugares. E o Senhor Jesus procura esses homens e mulheres. É isso que o Espírito Santo tem feito na igreja e vai continuar fazendo. A timidez é um obstáculo. O contrário de ser tímido é ser destemido. Destemido é alguém que não tem medo, que enfrenta, que vai adiante. Nós, irmãos, fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Eu e você fomos chamados para fazer a diferença. E que diferença nós temos feito? Nós temos demonstrado a confiança realmente em Jesus ou é apenas da boca para fora? A nossa vida tem testemunhado plenamente que nós estamos convictos que servimos a um Jesus poderoso? O nosso posicionamento diante das adversidades, diante das situações, temos demonstrado esse autocontrole, ou temos nos desesperado, ou temos entrado em parafuso? A timidez é algo que atrapalha muitíssimo, mas não tem como você perder a timidez a não ser praticando. É muito difícil falar em público. É uma das coisas que grande parte da população do mundo tem pavor de falar em público. E a primeira vez que nós temos a oportunidade de falar em público, geralmente as pernas tremem, as mãos ficam suadas. Não é fácil falar em público, e principalmente quando você tem que falar para muitas pessoas. Mas se você não enfrentar essa experiência, com o passar do tempo, ela vai desaparecendo. E você vai tendo mais segurança, vai lembrando das coisas que precisa falar. Para que a gente não fique muito nervoso e esqueça as coisas, anote, como eu anoto. Para que a gente não fique falando demais, sem saber e perder o foco, então anote. Existem técnicas para isso. E no mundo espiritual, como é que funciona? Os obstáculos que testam a nossa fé. Um dos obstáculos que testam a nossa fé é a falta de simpatia. O que vem a ser isto? Nós não sentirmos simpatia pelas outras pessoas, ou seja, você não ter empatia para com a situação dos outros. Você vive a tua vida evangélica, a tua vida cristã, frequenta a tua igreja e não está nem aí com o que está acontecendo à sua volta. Se isso acontece conosco,
nós estamos muito maus. Se você se incomoda com o que está acontecendo à sua volta, se você se incomoda com a situação dos seus vizinhos, que infelizmente, se não encontrarem em Cristo, estão perdidos, então a empatia ou a simpatia é algo que vai desbloquear a timidez. Porque quando alguém percebe o risco que o outro está correndo e você vai lá e avisa, você demonstra o amor, demonstra o carinho, demonstra a atenção. E você quer que essa pessoa também seja transformada. Mas quando nós somos os evangélicos que não nos damos com ninguém, não falamos com ninguém, não cumprimentamos quase poucas pessoas, então você não está agindo como um evangélico deveria agir. Você deve se expor. Se expor de que forma? Mostrar que você tem esse amor, que você sabe que a pessoa precisa de Cristo, que precisa de salvação. O Brasil, irmãos, é um país onde as pessoas são convencidas de que elas servem a Deus. A maioria das pessoas. Elas acreditam que quando elas não fazem mal para ninguém, elas são boazinhas e elas merecem o céu. Isso passa pela cabeça de muitos brasileiros. E aí as pessoas imaginam que não precisam nada. Tudo bem, não faço mal para ninguém, a minha vida está tranquila, então está tudo bem. Só que isto é um engano. E essas pessoas, elas estão indo para uma morte eterna. E você e eu sabemos disso. Então é necessário um posicionamento, irmãos. Só exemplificando, o nosso tempo já esgotou. Imagine aqueles homens, nós temos o texto que fala dos amigos que levaram aquele enfermo na cama. Quando chegaram no local, Jesus estava ali, naquela casa, a casa estava lotada de pessoas, provavelmente em volta também. Quando aqueles amigos levaram o paralítico na cama, o ato e a atitude deles foi uma atitude destemida. Eles estavam com alguém numa cama, não teriam condições de chegar à porta, eles subiram e abriram o telhado para descer a cama do enfermo, e por causa da atitude daqueles homens, aquele paralítico deixou de ser paralítico, porque houve pessoas que estavam conduzindo eles, que eram pessoas destemidas, que não ficaram com medo, não ficaram com receio de que alguém falasse, olha, vocês não deveriam fazer isto, vocês estão exagerando. Não se preocupe com isto, com que as pessoas possam te achar chato ou chata. Fale a verdade, e essa pessoa, quando ela for alcançada, depois ela vai te agradecer, por você ter sido insistente, por você ter sido destemido, por você ter levado a palavra da verdade, porque assim você vai resgatar almas. Mas se nós ficarmos tímidos, calados, as almas vão perecer, as pessoas próximas a você vão perecer, não vão encontrar a verdade. Nós somos levados todos os dias a grandes desafios. E muitos desses desafios, eles aparecem para que nós sejamos testados, para sermos aprovados. Então, se algo acontece na tua vida, você está sendo testado, você não está sendo testado para ser reprovado, você está sendo testado, testada para ser aprovado, aprovada. E isto é bênção, irmãos. Mesmo que aparentemente no momento pareça coisa ruim, mas Jesus nos chama para vivermos uma vida diferente, para termos experiência com eles. E foi isso que Jesus fez com aqueles homens. Nunca mais eles foram os mesmos, porque a experiência com que eles tiveram foi uma experiência extraordinária, que mudou a vida deles e mudou a vida de milhares de pessoas nesse mundo. Que nós sejamos assim, também transformados, mudados pela graça, pela misericórdia, que venhamos a ser destemidos, que a timidez venha sair da nossa vida, para que possamos também atravessar e chegar até o outro lado, porque Jesus está no barco, Ele conduz a nossa vida. Eu sei e tenho certeza absoluta disso, que da mesma forma que Ele me mandou, Ele vai me levar até eu chegar ao fim da jornada. Assim também vai ser na tua vida. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós.